nossas Bíblias lá em Gálatas. Daremos sequência à série O Tesouro da Graça, uma exposição bíblica da carta aos Gálatas. E hoje seguiremos aí então a partir do capítulo 4, dando sequência de onde nós paramos. E quando nós olhamos o conteúdo que se seguirá aqui a partir do capítulo 4, a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele não vai introduzir um novo assunto aqui. Ele vai continuar dentro do mesmo tema, só que agora ele vai usar algumas ilustrações um pouquinho diferentes. Nos versículos 24 e 25 do capítulo anterior, a gente vê o apóstolo Paulo usando ali a figura do paidagogos, o aio. E eu não vou fazer aquela piada de semana passada de novo, mas vocês já sabem qual que é. Vai usar essa figura do aio, do tutor, esse servo, que a função dele era então conduzir aquela criança à maturidade. Ele era responsável pela educação, pela vida escolar daquele menino. A lei, então, ela tinha essa função de conduzir o povo de Deus então a Cristo. Mas aí então a lei tendo cumprido a sua missão, já não nos devemos mais se subordinar à lei, da mesma forma como aquele menino crescendo e amadurecendo, ele já não tem mais que se subornar àquele servo, aquele tutor. E agora, quando nós entramos aqui em Gálatas 4, a gente vai ver que agora Paulo ele vai se valer de outras ilustrações aqui, ainda dentro do mesmo tema, são servos dentro de uma casa. Inclusive, algumas versões vão traduzir aí como tutores e curadores, e a palavra tutores não é a mesma de paidagogos, mas aqui agora é outra. É uma função similar, mas é diferente, é uma outra função. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais a respeito dela. Então, aí quando esse filho chega agora à idade adulta, ele não precisa mais ficar sujeito então a esses tutores, a esses curadores. Quando Cristo vem, nós recebemos a graça e então a gente toma posse então da promessa que fora feita lá para Abraão em Gênesis 12, onde todas as nações da terra seriam abençoadas por meio da semente, por meio do descendente de Abraão. E aqui, dos versículos 1 ao 7, a gente vai ver Paulo fazendo um contraste de uma vida sob a lei e sob a vida... Vou repetir, a vida sob a lei e a vida em Cristo. Semana passada foi mais ou menos a mesma coisa, só que agora parece que o foco vai estar agora mais na condição do homem sob a lei, do 1 ao 3 e a partir do versículo 4, então, da condição desse homem que agora está em Cristo. Paulo, ele está perplexo, admirado com o que a igreja da Galácia vem fazendo. Porque eles não estavam só abandonando o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, mas eles também estavam agora trocando a liberdade que eles tinham em Cristo para então se colocarem de novo sob a escravidão da lei. E aqui nesse texto, Gálatas 4, do 1 ao 7, eu queria tratar aí de dois assuntos, que é a servidão sob o domínio da lei e a liberdade sob o domínio de Cristo, e a gente notar esse contraste. Vamos ler então o nosso texto, Gálatas 4, a partir do versículo 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a tutores e curadores, ou, como minha versão diz, guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Pai, estamos diante da sua palavra. Sabemos que por meio dela nós encontramos vida, porque conhecemos o Senhor. É a sua palavra.
né, que nesse momento estejamos com os nossos corações, mente, né, abertos para compreender a sua verdade, entender aquilo que o Senhor quer mudar, né, aquilo que o Senhor quer edificar. Que o Senhor use esse momento. Né, tem misericórdia da minha vida, por favor, Senhor, que eu seja um instrumento seu. Fale ao meu coração, fale ao coração dos meus irmãos, por favor, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Primeiro, então, o assunto que nós vamos ver aqui, então, é a servidão sob o domínio da lei. E aí, dos versículos 1 a 3. E quando eu vejo aqui a forma como o apóstolo Paulo escreve, esse ventilador está meio doido mesmo, não se preocupem, tá? Qualquer coisa a gente faz uma oração aí. Mas ele tá dando esses probleminhas aí. Tem hora que ele dá uma acelerada. É bom que é a hora que eu estou quase caindo aqui de calor. Ele... É. Mas vamos lá. Quando eu olho aqui para esses versículos aqui de Gálatas, uma das coisas que vem à minha mente é que uma figura, elas comunicam melhor do que muitas palavras, né? E um bom exemplo vai falar muito melhor do que palavras mesmos, né? Isso vai me lembrar, por exemplo, quando a gente vai explicar a respeito de justificação, e aí eu lidando com adolescente, pré-adolescente, né? Já usei essa figura aqui com os irmãos, eu aprendi vendo uma mensagem do Mark Driscoll. Ele tem uma imagem ali que é um desenho, que ele explica a justificação. E aí, às vezes, a gente tenta ficar explicando com palavra, falando, e aí a gente tem toda uma questão lógica, e se você perde o fio da meada, você não entende nada. Né? É um pouquinho difícil, às vezes, de entender, mas a hora que você bate o olho naquele desenho, né, e aí você explica aquele desenho, você entende. Né, que no momento da cruz, quando Cristo morre, né, a nossa injustiça é, então, imputada sobre Jesus, e a justiça de Cristo, então, é imputada sobre nós. E, então, somos declarados justos. Né? Um desenho simples, fácil e esclarece. Né? E Paulo aqui, então, ele vai usar de figuras exatamente para explicar essa realidade, né, do homem sob o domínio da lei. Anteriormente, no parágrafo anterior, a gente viu ele usando a figura do paidagogos, tutor, o aio. Né? E agora... Paulo ele prossegue usando a ilustração agora do tutor, né, e ele acrescenta também a figura do curador. Né, quem que era o paidagogos? Era aquele servo responsável pela parte de educação, então, da criança. Era o responsável basicamente por acompanhar até a escola. Ele também tinha uma ligação com a disciplina daquela criança. Né, e ele acompanhava até o momento que ele estivesse apto, então, para chegar ao seu mestre sozinho. Esse, então, é o aio. Agora, quando a gente vê aqui nos versículos 1 e 2, né, a gente vai ver a figura do tutor, do curador, ou do guardião e do administrador, como traduz a minha versão. Eles eram, então, responsáveis então, por cuidar da criança que era herdeira, né, só que até aquele momento... ela não poderia usufruir, então, daquela sua herança, e eles, né, o acompanhavam até que ele chegasse à idade adulta, e então tivesse maturidade suficiente, ele estivesse liberado, então, para usufruir dos seus direitos. Né, o apóstolo Paulo, basicamente, a figura que ele está usando aqui, ele está se valendo da lei romana, justamente para explicar qual é essa relação que o crente tem com a lei de Moisés. No Antigo Testamento, né, ou seja, antes que Cristo viesse, o povo de Deus então estava sob a lei mosaica. E eles eram herdeiros da promessa então que Deus tinha feito a Abraão. Mas eles ainda não haviam de fato herdado essa promessa. Né, eles eram como crianças, então, ali durante os anos da sua minoridade. Né? E aí, nesse contexto, a infância ela é comparada com uma espécie de escravidão, de servidão. Né? Assim também a relação do povo de Deus, então, com a lei. Né? Quando ele se submete, então, à lei. Versículos 1 e 2
né, nós vamos encontrar então a figura da servidão da lei sob a servidão sob a lei romana. Né, ele vai mostrar o que é um escravo, né, qual é a função dele diante da lei romana, né, qual que é o propósito daquele servo, e então ele vai fazer essa comparação com essa servidão do crente à lei. O que acontecia então em Roma, né? No Império Romano, quando o pai morria, deixando então aquele filho herdeiro criança, era registrado então em testamento o nome de alguns tutores e curadores, né? E a função deles então era cuidar desse herdeiro que era menor de idade, até que ele chegasse então à idade adulta e ele pudesse então usufruir e desfrutar então do privilégio de sua herança. Né? Tudo indica que esse herdeiro então, enquanto menor de idade, sem a presença do pai, morto, né, ele deveria então se submeter e prestar conta então a esses tutores e a esses curadores. Né, e olhando aí um pouquinho para a questão da história, o tutor ele seria responsável então pela criança até os seus 14 anos de idade, né, e o curador ele seria responsável até os 25 anos de idade então desse adolescente. Né, a função deles também é um pouquinho diferente. O tutor parece que ele era responsável por a formação desse menino, né, formação moral, educacional, né, era como se fosse o pai ali, né, daquele menino. Né, e o curador, ou administradores, como diz a minha versão, é justamente isso, é aquele que administra então os bens do menino enquanto ele não tem liberdade para lidar sozinho, né, e nem experiência para lidar sozinho com aquilo que ele recebera. Né, Paulo, então, ele vai se valer do conhecimento da lei romana para demonstrar, então, qual é essa relação, né, do crente com a lei mosaica. Versículo 1 vai dizer assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Né, a palavra usada aqui, menor de idade, a ideia dessa palavra aqui é criança mesmo. É alguém sem experiência. É alguém sem entendimento. É a figura do filho menor, né, esse filho menor de idade que é herdeiro. Né, ele é o herdeiro, ele é dono de tudo, mas ele é tratado como escravo. Né, ele tem o seu escravo ali, o seu servo que está responsável por ele, e ele tem que se submeter a esse escravo, a esse servo. Né, então, ele é tratado então como um servo também, como um escravo. Ele é colocado então nessa situação. Né, ele ainda não pode assumir o controle dos seus bens, ele nem pode dispor então dos seus bens, até que então possa chegar então à maturidade e ele vai estar sempre sob o controle desses tutores e curadores. Então, ele é herdeiro, né, mas ele não é livre. Tá? Seguindo, no versículo 1, né, e nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Né, ele é o herdeiro, mas não dono de fato ainda. Né? Mesmo ele sendo o dono de tudo, ele ainda não é de fato. Né? Já que ele ainda não tem o direito de usufruir da forma como ele bem entende daqueles bens, de administrar dele. Né? Então, tudo bem, ele é herdeiro, mas ele ainda não é dono de fato daqueles bens. Versículo 2, nós vamos ver que é herdeiro, mas também não ainda. Né? No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Né, o pai ele deixava registrado então nesse testamento qual que deveria ser a data que o filho dele deveria assumir aqueles bens. Né, provavelmente tinha alguma lei romana também que direcionava. Né, provavelmente falando, o mínimo é aqui, mas o pai podia falar, é mais que isso. Né, alguma coisa do tipo assim. Né, então, enquanto o tempo determinado pelo pai não chegava, né, tudo estava então sob o domínio desses tutores e curadores. Né, e ainda que fosse herdeiro, né, ele não era livre, ainda que fosse herdeiro, ele ainda não era o dono de fato daqueles bens, e ainda que fosse o herdeiro, ele ainda não o era, né, já que ele deveria ainda esperar
o tempo que o pai determinou para que ele assumisse, então, aqueles bens. A partir do versículo 3, a gente vai ver aqui Paulo, ele vai mostrar, então, essa relação com a servidão sobre a lei. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Paulo diz que o povo de Deus, mesmo que herdeiros então dessa promessa feita a Abraão, eles viviam de maneira servil. Eles eram herdeiros, mas ainda não estavam em posse, na posse dessa herança. Então a lei aqui, ela vai ser comparada com os rudimentos, com os princípios elementares deste mundo. O versículo 9 vai mostrar para a gente que esses princípios, esses rudimentos, eles são fracos e são pobres. E no versículo 5 a gente vai ver que há necessidade da gente ser resgatado, então, desses rudimentos. Portanto, assim, como menino desprovido de maturidade para então lidar com aquela sua herança, ele precisava então ser governado por regras, por prescrições, e a gente falando a respeito da antiga dispensação, era necessário então que o povo de Deus então estivesse escravizado aos rudimentos deste mundo. A palavra usada aí para rudimentos, princípios elementares, a ideia dela traz a palavra, ela vai trazer a ideia, vai nos lembrar a questão de aprender, por exemplo, o alfabeto. A ideia de aprender o ABC, ou como queira, beabá, dependendo aí da forma como você se expressa, aquele ABC que a gente aprende na escola, aquele coisinha bem básica. O que significa isso? Que o povo de Israel, ele teve que ficar por aproximadamente 15 séculos no jardim de infância. Por 1.500 anos, eles tiveram que se manter, então, na pré-escola, aprendendo, então, quais seriam esses fundamentos essenciais da vida espiritual, visando que eles, então, estivessem preparados para receber, então, a Cristo. Chegando Cristo, então, agora o povo recebera a revelação plena. Afinal de contas, Cristo, ele é o alfa e o ômega. Usando a linguagem do bom português, ele é o A e o Z. Ele é o princípio e o fim. Ele é a expressão máxima da revelação divina a todos os homens, como a gente olha lá em Hebreus 1. Por isso, quando a gente pensa a respeito do legalismo, o legalismo, ele nunca é um passo rumo à maturidade. Entrou um bicho no meu pescoço, você acredita? Olha ele aqui, ó. Rapaz, bicho. Então esse ventilador e esse mosquito, eles estão conspirando contra mim. Tá? Mas veja, o legalismo, ele nunca é um passo rumo à maturidade. Muito pelo contrário, ele é um passo de volta para a infância. A lei, ele não era a revelação final. E veja, não faz sentido. Imagina uma pessoa, ela entra numa biblioteca, ela vai passar dias lá e recitando A, B, C, D, E, falando somente o alfabeto. Se ela não se vale de todos aqueles livros, de toda aquela literatura que ele dispõe, o que ele vai mostrar ali é a ignorância, a imaturidade que ele tem. Sob a lei, os judeus então viviam então como crianças, sob a condição de servos, e não como filhos adultos, desfrutando então de liberdade. Quantas coisas nos aprisionam hoje? Nós estamos livres em Cristo. Mas muitas vezes nós insistimos em lutar, em nos colocar novamente debaixo do fardo, da carga, do peso, do legalismo. Da carga, do fardo de tentar atribuir alguma justiça a si próprio por alguma ação sua. E então é sempre bom você se voltar para o seu coração e orar. Deus, sonda o meu coração e mostra o que se há algum caminho errado, o que há de errado, o que eu preciso mudar, o que eu preciso ser transformado.
Né? Quais são as nossas motivações para vivermos da maneira como vivemos? Para fazer as coisas que fazemos? Para pensar da maneira como a gente pensa? Né? Por que eu venho à igreja todo domingo? Né? Por que eu me esforço para tentar ser um bom marido, para tentar ser um bom pai, um bom filho, um bom profissional, um bom aluno e etc.? Né? Por que eu não minto? Por que eu não mato? Por que eu não adultero? E etc. Foi por causa que Deus me chamou para uma novidade de vida? Ou porque, de alguma forma, eu estou tentando lutar para que com as minhas próprias ações eu seja aceito por Deus? Lembre-se, tá? Versículo 21, se eu não me engano, aqui do capítulo 2. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Não é pelo que eu faço. Nada é pelo que eu faço. Mas é tudo por aquilo que Cristo fez. Né? Não troque de maneira nenhuma o precioso evangelho da graça que nós recebemos, né, por falsificações baratas, que vão colocar, na verdade, em vez de liberdade, um fardo extremamente pesado sobre os nossos ombros, e sem necessidade alguma. Sabe por quê? Porque todo o peso que a gente tinha que carregar, Cristo já carregou por nós. Né? É completamente imaturo você dar um passo para trás, né, e negar que Cristo já fez tudo, e você tentar se justificar por si próprio, sendo que em Cristo nós já somos declarados justos. Deixa eu beber uma água aqui. Agora o segundo assunto, a partir do versículo 4, é a liberdade, então, que agora nós encontramos sob o domínio de Cristo. Parece algo meio paradoxal, né? Liberdade sob domínio. Mas é justamente isso que Cristo oferece para nós. Né? A maturidade chegou. Né? Nós atingimos a fase adulta quando Cristo veio habitar em nós. Né? Nós atingimos a fase adulta quando a lei, então, ela nos deixou aos pés de Cristo. Nós atingimos a fase adulta quando, então, tomamos posse da herança, sem necessidade de curadores, tutores ou qualquer outro intermediador. Né, o papel da lei jamais foi salvar, como a gente viu semana passada. O papel da lei é conduzir as pessoas até Cristo, é mostrar a nossa necessidade de Deus, a nossa condição miserável, né, sem qualquer esperança de acrescentar justiça, né, de sermos aceitos por Deus, por nós mesmos. Né, e então nos levar a clamar: Deus, tem misericórdia da minha vida. Né, buscar a salvação pela lei é anular, então, a graça. É escarnecer daquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Na primeira parte do versículo 4, né, e a partir daqui eu vou conduzir, né, o texto por meio de algumas perguntas, para a gente compreender o que Paulo está querendo nos dizer aqui. Né, e a primeira pergunta que nós vemos aqui é: quando veio o Filho de Deus? Quando foi que veio o Filho de Deus? Paulo está respondendo. Cadê 4? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. A vinda de Cristo ao mundo não foi uma casualidade. Simplesmente foi sorte do destino que Jesus nascesse naquele tempo, naquele exato dia, naquele exato momento, naquele contexto. Né? Mas quando a gente para olhar qual era o tempo em que Cristo então ali nasce, a gente vai ver que esse tempo, né, o tempo de Cristo vir à Terra e encarnar, né, como homem, foi algo extremamente planejado, foi calculado, né, na plenitude dos tempos. Deus, ele preparou então todo mundo para a vinda do seu Filho, né, na data específica da história. Né, isso nos faz pensar que o nosso Deus, né, ele é realmente o Deus sobre toda a terra, é o Deus soberano, ele está no controle da história. Né, e ele age no mundo a fim de cumprir todos os seus planos integralmente.
E observe, tá? Não foi o tempo que colocou Deus em movimento, mas Deus que fez então o tempo andar, se movimentar, para que então os planos dele fossem cumpridos. Quando a gente olha para a história do mundo e a gente pensa naquele momento, realmente a gente passa a compreender um pouquinho porque ali é chamada de plenitude dos tempos. Alguns séculos atrás, antes de Cristo nascer como homem, né? Então, encarnar como homem, era um tempo de constantes instabilidades, era reino se levantando contra reino, guerra contra guerra, até que então, a gente via, né, persas com os macedônios, aí os gregos, e aí então os romanos começam a surgir, eles começam a tomar domínio, terras, até que então é estabelecida a famosa Pax Romana, que todo mundo aí estuda na escola, os mais novinhos se não estudaram, vão estudar, né, e ver aí essa tal da Pax Romana, que foi um período de estabilidade que então surge na história por meio do Império Romano. E aqui então, diante daquele mundo de instabilidades, é um tempo de estabilidade. Isso não quer dizer que não haviam revoltas, né, momentos de turbulência durante o Império Romano. Mas o Império Romano exercia o controle de uma forma, né, que então foi até chamada de Pax Romana. Outra coisa, né, foram todas as vias que foram construídas durante a Pax Romana. Né, estradas que até hoje estão lá. Né, eu estava até comentando no culto anterior, né, a gente vê as ruas todas esburacadas aqui, com tanta tecnologia que a gente tem hoje. E hoje, e há 2.000 anos, 2.300 anos atrás, eles construíam vias que elas estão lá até hoje. E por que é importante essas vias? Né, justamente para que Cristo então pudesse se locomover, exercer o seu ministério ali, então, né, para que quando surge a igreja, né, a igreja ela é revelada, e então vai surgir um momento de expansão da igreja, a expansão da mensagem do Evangelho, né? As vias da Pax Romana são extremamente importantes, né? Facilitou extremamente a ligação da Judéia, da região da Judéia, à Europa, ao norte da África, né? A parte norte ali da Ásia, né? E junto com as localidades ali, então, do Oriente Médio, né? Eu estava falando, eu estou fazendo um curso de História, e aí uma das matérias que eu tive esse ano foi sobre a história antiga, né, da ocidental antiga. E é muito interessante quando a gente chega nessa parte, e aí eu me deparei com um mapinha que vai mostrar justamente essas vias. Né, e ele foi feito mostrando as principais vias, não são todas ainda, as principais vias, como é feito os mapinhas de metrôs, né, nos Estados Unidos, na Europa. Eu já vi aqui do metrô de São Paulo, mas é tão pouco, né, perto do que tem lá para a Europa. E aí, a hora que você olha aquele mapa, aí naqueles moldes, é simplesmente impressionante o tanto de vias que eles tinham ali e de possibilidades para o Evangelho, então, se espalhar. Né, outro evento importante que a gente encontra aqui é a questão da cultura grega bem difundida, a língua grega, né, sendo mais ou menos como é o inglês hoje, né? Praticamente todo mundo fala, tem algum tipo de conhecimento, isso facilitou, né, deu uma certa coesão para a comunicação do Evangelho ali. Né, e os judeus, então, de posse, né, dessa cultura, de posse das Escrituras, né, então, aí, a fim de corroborar e então direcionar para o Messias, né, e agora já a lei de Moisés acabou com a sua missão de preparar então as pessoas para a vinda de Cristo. Quando Cristo veio? Quando veio o Filho de Deus então? Na plenitude dos tempos. Né? Não foi acaso a vinda de Cristo naquele momento, mas foi algo extremamente planejado por Deus. Quem é o Filho de Deus? Versículo 4. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. O Filho de Deus ele é pré-existente.
né, ele não passa a existir no seu nascimento. Deus, Filho, né, ele sempre existiu. As Escrituras nos mostram ele como o Pai da eternidade. Ele não foi criador, ele não foi criado, mas ele é o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele e nele subsiste. O Filho de Deus, ele é divino, né? Ele é coigual, ele é coeterno, ele é consubstancial, ou seja, ele é da mesma substância, da mesma essência que o Pai. Né? Ele é, portanto, né, Filho de Deus, sendo da mesma substância que o Pai, então o Filho é Deus. Ele é autoexistente, ele é imenso, ele é infinito, ele é eterno, ele é imutável, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Aí todos os atributos que você pode atribuir a Deus Pai, você também pode atribuir ao Deus Filho. Mas agora pensa, esse Deus grandioso, né, que nem os céus dos céus poderia conter, ele então se faz contido, né, ao nascer então de uma mulher. Ele entrou no nosso meio por meio de um nascimento, né, ele se fez carne, ele se fez semelhante a nós, porém, não igual, semelhante, é a linguagem lá de Filipenses 2. Né, não igual por quê? Porque nele não havia pecado. Né, então este, que é então divino e humano, é esse que então seria necessário de vir para que então nós pudéssemos ser redimidos. Ele precisava ser Deus para oferecer o sacrifício perfeito, né, para oferecer o sacrifício de valor infinito e eterno. Mas ele também precisava ser homem justamente para nos representar diante de Deus. Né? Quem é o Filho de Deus? Né? É esse que foi nascido de mulher, o representante perfeito, para nos redimir. Humano, mas também divino. Né? O Deus homem. Seguindo, como veio então o Filho de Deus? Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O Filho de Deus, então, na linguagem de Romanos 5, ele vem como o segundo Adão. Ele nasceu justamente para cumprir a lei que o primeiro Adão quebrou. Ele não veio para anular a lei, mas ele veio justamente para cumpri-la por nós. Ele obedeceu plenamente, ele satisfez todas as exigências que a lei impunha. E ele obedece essa lei, como nosso representante, como nosso substituto. Jesus, então, para nos resgatar da maldição da lei, ele se faz maldição em nosso lugar. Ele não tendo culpa, ele não tendo pecado, ele toma então a nossa culpa, ele se faz pecado por nós. E assim na cruz, em seu corpo ele carregou então os nossos pecados e sofreu um golpe da lei que seria um golpe que nós deveríamos sofrer, morrendo a nossa morte, justamente para que nós então pudéssemos obter vida. Mas por que que veio, Por que que veio o Filho de Deus? Versículo 5. Ele veio então a fim de redimir os que estavam sob a lei. O nosso resgate, então era o propósito da vinda do Messias. A vinda de Jesus ao mundo, então, na verdade, foi uma grande missão de resgate, a maior missão de resgate que você já ouviu falar na história. Este que se deu por amor, chegando ao ponto de entregar sua própria vida, morrendo a nossa morte. E note, Deus enviou o seu Filho, não apenas para nos libertar de um mal maior, mas ele também enviou o seu Filho para nos abençoar, então, com o maior bem possível. Resgatar significa libertar mediante ao pagamento de um preço. Nós estamos, na nossa condição natural, sob a escravidão do pecado. Sob o preço que a maldição da lei impôs. Então Jesus, o Filho de Deus, ele vem como fiador, então nos substituindo,
pagando o preço que era exigido, né, vertendo então o seu precioso sangue naquela cruz, para que então nós fôssemos livres, não mais escravos. E observa isso também, tá? Redenção, ela tem um aspecto duplo, né? A libertação da escravidão, da lei, do pecado, né? Mas também a libertação para algo melhor, para algo maior, né? A filiação. Nós fomos adotados como filhos de Deus. E quais foram então estes resultados, né, da vinda desse Filho de Deus nesse tempo oportuno, né, dessa forma, com essa finalidade? Quais foram os resultados da vinda do Filho de Deus? Versículo 5, a segunda parte. Para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, os crentes, eles são adotados como filhos de Deus. Né? E um filho adotado, ele naturalmente ele não é um filho, mas ele se torna um filho pelo caminho da graça. Né? Esse termo adoção aqui, ele é aplicado no sentido de colocar alguém na posição agora de um filho maduro. Né? Essa palavra aqui ela não é utilizada quando colocar alguém, né, uma adoção de um filho imaturo ainda, uma criança, mas colocar alguém na posição já de um filho adulto, de um filho maduro. Né? E esta então agora é a nossa posição dentro da família de Deus. Né? Nós não somos mais crianças pequenas, mas nós somos como filhos adultos que podem desfrutar, né, então, integralmente de todos os privilégios da herança que o Pai nos deu. Quando alguém se converte a Cristo, né, realmente ele é um recém-nascido espiritualmente falando, quando pensamos a respeito da sua condição. Né, ele precisa crescer no conhecimento de Deus. Mas agora, quando falamos a respeito da sua posição, né, no momento que ele recebe a Cristo como seu Salvador, ele já é colocado então como filho adulto, e ele já pode lançar mão então de todas as bênçãos, de toda a riqueza que o Pai lhe proporciona. No versículo 6 a gente começa também a ver agora mais resultados. Né? E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho. Né? Os crentes recebem o Espírito Santo. Paulo ele não perde a esperança ali com relação aos seus irmãos ali da igreja da Galácia, afinal de contas eles são filhos de Deus. Né? E Deus então enviou o seu Filho e também enviou o seu Espírito. Deus enviou o seu Filho Jesus para nos redimir então ali na cruz, né? E Deus envia o seu Espírito Santo justamente para aplicar então essa redenção em nós. E veja, né? Deus envia o Espírito Santo não como uma lei gravada em tábuas. Né? A lei ela era algo externo, que pesava sobre os nossos ombros, que nos esmagava. Mas agora ele envia o Espírito, né, para habitar então em nossos corações, né, de maneira interior, para que então nós possamos estar cheios e então experimentar de uma experiência profunda e real então de transformação. Mais um resultado, né? A gente viu, os crentes são adotados como filhos, os crentes recebem o Espírito Santo, né, e os crentes desfrutam de intimidade com Deus. Né, porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Né, os crentes eles desfrutam também de intimidade com Deus. Deus envia o seu Filho para habitar entre nós. E Deus envia o seu Espírito Santo para habitar em nós. Né, é o próprio Espírito do Filho que ora por nós, que ora em nós, que ora por nós, né, para um Deus que está acima de nós. Né, e quando a gente vê essa palavra Abba, né, é uma palavra no diminutivo, no aramaico, para pai. Né, e um diminutivo carinhoso, né, como a gente falaria hoje, papai. Né. Foi a expressão que Jesus usou orando então lá no Getsemane, antes de oferecer o sacrifício. Né, uma oração extremamente íntima com o Pai. Então, quando
a expressão Abba, ela é usada, ela reflete justamente isso, uma íntima comunhão e também uma confiança filial, né, daquele filho que confia integralmente, então, num pai amoroso. É esse relacionamento íntimo que a gente desfruta, então, com o nosso Deus, por conta da filiação que a gente recebe por meio do Filho de Deus, por meio de Jesus Cristo. E versículo 7 a gente encontra mais um resultado, né? Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho de Deus também, Deus também o tornou herdeiro. Os crentes, então, agora eles se tornam também herdeiro de Deus. Né? A Santa Trindade, a gente vê, ela está em ação aqui na salvação. Né? O Pai envia o Filho para nos resgatar da maldição da lei e nos envia o Espírito para habitar em nós, né? Então nos levar a essa profunda intimidade para com o nosso Deus. Então nós devemos então deixarmos de sermos escravos, né? De agirmos como filhos menores sob a tutela, né? Sobre a servidão de um tutor, de um curador, mas devemos nos comportar então como os filhos adultos, filhos maduros, né, com pleno direito a tomar posse já, né, da herança que o Pai nos dá. Né, então, diante dessa verdade gloriosa que a gente está vendo aqui, né, a atitude dos crentes da Galácia, né, deles voltarem então aos rudimentos da lei, era um retrocesso assim, deplorável. Né, era como o filho pródigo, né, os Gálatas estavam fazendo. Eles desejavam que o seu pai, né, o aceitasse como servos, como escravo. Mas não é difícil de você ver a diferença entre um filho e um servo. Né, o filho, ele tem a mesma natureza do pai, o servo já não tem. O filho, ele tem um pai, o servo tem um senhor. O filho obedece por amor, o servo obedece por temor. Né, o filho é rico, já o servo ele é pobre. O filho ele tem futuro. O servo ele vive sem perspectiva nenhuma do que está pela frente. E essa mudança de status agora que nós vemos aqui, né, Deus também o tornou herdeiro. Né, essa mudança de status ela se dá por causa do próprio Deus, é por Ele. Né, o que somos como cristãos, como filhos de Deus e herdeiros de Deus, não é pelos nossos méritos, não é por esforço próprio, não é por qualquer tentativa nossa de fazer algo, né, mas é por Deus, é por tudo aquilo que Ele fez por nós. Né, é a iniciativa da graça, que então Deus envia o seu Filho para morrer por nós, e também envia o seu Espírito, então, também para viver em nós. Quando nós falamos da vida cristã, nós estamos falando de um relacionamento íntimo e profundo com Deus por meio de Jesus Cristo. Essa é a vida cristã, um relacionamento íntimo e profundo com Deus por meio de Jesus Cristo. O que nos é proposto aqui então nesse texto é que nós passemos então a viver como filhos, livres, não como escravos, né, sob servidão. Né, a vida cristã ela não está baseada na lei, como se a nossa vida estivesse então colocada numa balança, sabe? Ora pende para cá, ora pende para lá. Não é pelas nossas obras, não é por aquilo que a gente faz. Né, a nossa salvação, em todos os aspectos que ela abrange, desde a nossa justificação, santificação, glorificação e qualquer outras coisas que você possa pensar com relação à salvação, todos esses aspectos, né, toda a salvação, ela se dá por meio da obra de Jesus Cristo que foi consumada então lá na cruz. Mas o que acontece? A gente insiste fortemente em criar então a nossa própria religião, a nossa própria tentativa de nos religarmos, nos reconectarmos com Deus. A nossa própria forma de tentarmos então nos tornarmos aceitos por Deus. Mas como já disse várias vezes, não é pelo que fazemos,
é por tudo aquilo que Ele já fez por nós. O cristianismo, ele não é uma religião, não é uma fé escravagista ou de escravos, mas de filhos. Portanto, tente, se esforce, lute, para que você se liberte de qualquer tentativa de tentar atribuir alguma justiça a si próprio, qualquer tentativa legalista, de tentar se tornar aceito por Deus por alguma obra sua, por alguma ação sua. Deixe de colocar esse peso sobre as suas costas. Todo o peso já foi carregado por Cristo lá na cruz. Tira esse peso dos seus ombros, e passa então a desfrutar, da total liberdade, da plena liberdade que Cristo nos oferece. Passe a desfrutar da herança celestial que nós temos. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos celestiais. E todas elas, nós, então, como filhos adultos, maduros, por causa de Cristo, todas elas já estão disponíveis para nós usufruirmos dela plenamente. É por isso, quando a gente pensa, eu quero ser santo como Cristo é. Muitas vezes as dificuldades que a gente tem é porque a gente precisa cada vez mais nos esvaziarmos de nós mesmos e cada vez mais nos enchermos de Cristo. Cada vez seja menos eu, cada vez seja mais Cristo. Que não seja eu mais quem vive, mas que Cristo seja quem vive em mim. Lembre-se, e não é lembre-se assim, tipo um dia sim, um dia não, uma vez por semana. Lembre-se constantemente quem você era. Você era escravo da lei, você estava sob a maldição da lei, você era escravo do pecado. Mas agora em Cristo, você também agora lembre quem você é. Você é livre. Você é livre, você é filho de Deus, você já é um filho adulto, que pode tomar posse então da herança que o Pai deixou e usufruir dela plenamente. Então a minha oração para mim, para você hoje, para que a gente deixe de nos prendermos a esse jugo pesado da lei. Cristo já carregou tudo lá na cruz, todo esse fardo. E que a gente passe então a viver realmente em liberdade, desfrutando integralmente então da nossa condição de filhos maduros, portadores da herança, da promessa que foi feita lá a Abraão, e desfrutando dela integralmente. Essa condição, lembrando, não conquistada por esforço meu, mas conquistada por Cristo lá na cruz. Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra, que nos mostra quem o Senhor é, e o Senhor é um Deus de imensa graça e misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor já carregou todo aquele fardo pesado que a lei colocava sobre mim, sobre meus irmãos, lá naquela cruz. E o Senhor fez isso justamente para que eu pudesse ser livre, para que meus irmãos pudessem ser livres. Nos ajude a realmente desapegarmos cada vez mais de nós mesmos. E que cada vez mais seja o Senhor vivendo na gente. E assim, então, a gente possa desfrutar integralmente de toda a sorte de bênçãos que o Senhor já nos proporcionou. E experimentarmos, então, da transformação, da novidade de vida que o Senhor nos oferece. Em nome de Jesus, amém.